Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Então, na aula passada nós falamos sobre a filosofia e sobre os seus 4 períodos, a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. E hoje nós vamos refletir nesta aula, de uma forma mais aprofundada, a questão da filosofia antiga. A filosofia antiga propriamente dita, ou seja, a história da filosofia, ela compreende o século VI até o século III depois de Cristo. Ou seja, a filosofia antiga perdurou por volta de 700 a 800 anos. Certo? E neste período nós tivemos grandes filósofos, grandes correntes filosóficas. E a princípio a filosofia antiga começa, inicia-se com as reflexões sobre o mito, depois com os pré-socráticos, depois Sócrates, depois Platão, depois Aristóteles e toda a corrente helenística, chamada helenismo, ou corrente filosófica chamada filosofia helenística, certo? Muito bem. Então, os sofistas, como já foi falado anteriormente, os sofistas eram os mestres da argumentação, da retórica, lembrando que a filosofia e a polis, a cidade, elas acabam nascendo juntas na Grécia. E os sofistas foram esse grupo de filósofos que ensinava a arte da retórica, a arte de falar bem, a arte de discursar, que é até hoje, quem tem um bom discurso, geralmente se dá muito bem. E os sofistas trabalharam muito com isso. E foram também duramente criticados por essa postura filosófica. Os 2 filósofos desse período são o Protágoras e o Gorgias. A base deles, a frase máxima dos sofistas é que o homem é a medida de todas as coisas. O homem é aquele que faz, é aquele que projeta. E também, muito marcante aí dos sofistas, a questão do relativismo. Depois nós temos Sócrates. Sócrates, o pai da filosofia antiga, nascido em Atenas, ele também desenvolveu uma filosofia própria, e ele foi filho de uma parteira chamada Fenarete, e o seu pai era o Sofronisco, e a mãe dele era parteira e o seu pai era artesão, e como base a profissão da mãe, Sócrates criou a sua filosofia, a filosofia da parteira. Ele viu a sua mãe ajudando as pessoas a dar à luz, as mulheres de Atenas a dar à luz, e ele também queria ajudar as pessoas a dar à luz, mas não era a luz da vida biológica, e sim a luz do conhecimento. E aí ele desenvolveu 2 métodos práticos, a ironia e a maiêutica. A ironia é fazer com que as pessoas chegassem ao conceito de contradição, ou seja, começava a dialogar, Sócrates começava a perguntar o que é justiça, o que é o amor, o que é amizade, e aí, quando ele começou a questionar, ele percebeu que as pessoas nada sabiam. Então ele fazia de conta que não sabia, e esse método é chamado ironia. Já a maiêutica propriamente dita, é esse período de parto, ou seja, período das perguntas. Então ele perguntava, e a partir do momento em que ele questionava as pessoas, ele percebia que as pessoas não sabiam das coisas. Elas tinham ideias, mas essas ideias não eram ideias claras. Foi aí que ele chegou à conclusão do sei que nada sei. Ou seja, quanto mais eu aprendo, mais eu reconheço que eu não sei nada. Hoje, no mundo moderno, às vezes nós temos vários especialistas em diversas áreas que se acham, que sabem e tudo mais, mas Sócrates não. A humildade socrática, se assim posso dizer, era refletida no sentido de reconhecer que não sabíamos tudo,
Nós sempre temos algo a aprender. E essa é a grande contribuição do Sócrates aí. Nós já estamos, lembrando que nós já estamos adiantando alguns conteúdos, né, já para o PSS. E dentro da filosofia antiga nós temos também a figura de Platão. Platão foi discípulo de Sócrates, conviveu com Sócrates, escreveu sobre Sócrates, e ele é filósofo do mundo das ideias. Ele escreve um texto chamado Mito da Caverna, um texto clássico, cobrado também nos vestibulares, e fala sobre a distinção do mundo real e do mundo ideal. Ele foi muito marcado por essa ideia, por esse pensamento. Pensar Platão é pensar um filósofo no mundo das ideias, no mundo ideológico, que as coisas reais, elas só existem no mundo das ideias. Então, ele teve essa grande contribuição dentro da história da filosofia, né? O filósofo do mundo das ideias, ele dividiu, né, o mundo entre ele dividiu o mundo entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Ele falou também sobre a política, ele foi um grande construtor aí da teoria política, já classificando, né, os filósofos como os detentores da sabedoria, e para Platão todo governante deveria ser filósofo, né? Todo governante deveria ser filósofo, ou seja, o filósofo ideologicamente seria aquele que tem uma visão do todo para a administração da polis. Então ele teve essa contribuição também. Já os guerreiros deveriam cuidar da cidade e o povo. Então Platão já começa, é com Platão que já começa essa divisão de classes, né? Você tem lá o povo, os guerreiros e os intelectuais, né? E o que nós vivemos um pouco hoje também, né, na política atual. Então Platão é um dos primeiros que escreve aí, dividindo essa divisão hierárquica. Depois nós temos Aristóteles. Se por um lado nós temos Platão, do outro lado nós temos Aristóteles. Aristóteles foi discípulo de Platão. Lembrando que Platão fundou uma escola chamada Academia, né? E Aristóteles chegou na academia para estudar, foi um aluno brilhante, mas logo após a morte de Platão, Aristóteles achava que ia assumir a academia, mas não foi bem assim que aconteceu, porque ele era um cidadão da Macedônia, ele era um estagirita, ele nasceu em Estagira, então ele não pôde assumir porque ele não era ateniense. E nós falávamos anteriormente sobre Platão. Platão começa a escrever a filosofia em formas de diálogo, e Aristóteles foi muito importante porque ele foi um grande sistematizador do conhecimento naquele período. Ele escreveu sobre vários temas, lembrando que Sócrates era filho de um médico, né, o seu pai, Nicômaco, e por influência do seu pai, produziu vários conhecimentos. E Aristóteles, permita-me colocar aqui, Aristóteles era como se fosse o nosso Google hoje. Hoje, se você quer saber alguma coisa, você abre o Google, qualquer palavra. Aristóteles era o Google da época dele. Ele escreveu sobre vários temas, sobre a política, sobre a astronomia, sobre a medicina, sobre a matemática, sobre a lógica, sobre a zoologia, enfim, vários temas. Então, Aristóteles tem uma grande importância, foi um grande cientista, foi um grande intelectual desse período, e diferentemente do Platão, que era o filósofo do mundo das ideias, então Aristóteles é muito mais voltado aos sentidos, é um pensamento racional, mas que vem para o campo da realidade, tanto que sempre faz a analogia. Platão sempre apontou as ideias para o mundo das ideias, né? O mundo do pensamento, e Aristóteles mais para o real, para aquilo que está na nossa realidade, para aquilo que nós realmente percebemos. Muito bem, depois nós temos aí a filosofia helenística,
logo após a morte de Aristóteles, surgem diversas correntes filosóficas que estão na chamada filosofia helenística. E aí nós temos o epicurismo, né? O epicurismo tinha como uma vida feliz. A vida feliz se dá pela busca do prazer. Então, logo que morre o Aristóteles e entra a filosofia helenística, motivada por um grande líder, Alexandre o Grande, as pessoas buscam o conceito da felicidade. E cada corrente filosófica busca a felicidade ao seu modo. Então, os epicuristas buscavam o prazer, né? Os estoicos, ou estoicismo, buscavam ser felizes, buscavam a felicidade, que era o grande tema daquele período, através do uso da razão. Então, de um lado o prazer, de outro a razão. O pirronismo, eles já diziam que para ser feliz você tem que suspender qualquer julgamento, qualquer juízo, porque não existe nada certo, tudo é incerto, não existe uma verdade absoluta, não é uma forma de buscar a felicidade. O cinismo já vem com uma ideia de que o desprezo pelos bens naturais, viver segundo a natureza, né? Para que tanta correria, né? Nós vamos morrer mesmo. Então não tem essa preocupação com o sucesso, o crescimento, não. Os cínicos, tanto que cínicos vem de quinos, que significa cães, viver segundo a natureza, viver como os cães, né? Depois vem todo o período greco-romano, né, que vai dar base para o cristianismo, que é uma parte que vocês conhecem bem. No mais, meus queridos, tudo de bom para vocês, e aí tem bastante material para vocês lerem, estudarem, e estamos à disposição de vocês. Um abraço, tudo de bom e até mais. Bons estudos!